Fala galera, quem fala é Karan aqui do canal Dev Investidor e hoje a gente vai dar início à aula 7 do curso Full Stack 100% JavaScript módulo Backend. Na aula de hoje a gente vai criar os middlewares. Bora? Que alegria ter você aqui comigo. Na aula de hoje então a gente vai iniciar a aula 7, que é a criação dos middlewares. E antes de a gente começar, eu preciso fazer aquele pedido maroto para que você se inscreva aí no canal, curta, comenta e me diz o que você está achando desse conteúdo. A tua opinião é muito importante para eu saber se eu estou indo no caminho certo ou não. Além disso, eu peço que você me siga lá no @devinvestidor no Instagram para você conseguir acompanhar um pouquinho mais de perto todo o processo de produção e muitas outras dicas que a gente vai compartilhar por lá. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, hoje a expectativa então da aula 7 é fazer a criação dos middlewares. A gente tem um conteúdo, lembrando que toda essa página aqui vai estar disponível no link aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Todo o conteúdo do curso a gente está adicionando lá no nosso blog do Dev Investidor, conteúdo de apoio, material de apoio, referências, código lá no GitHub, né? Então, o que a gente tem previsto para hoje é entender o que é um middleware, criar e registrar o middleware not found error, criar e registrar o runtime error middleware, atualizar as exceções na classe user controller, testar as exceções, né? Então é isso que a gente tem previsto para a aula de hoje. Como referente, a gente tem a referência lá do nosso amigo Wannago, inclusive está até sem link aqui, depois eu já adiciono esse linkzinho para vocês, mas é aquela referência tradicional que vocês já conhecem, tá? E aqui a gente vai ter o código-fonte da aula 7. Lembrando que todo o código-fonte das aulas que a gente está vendo aqui estarão disponíveis para vocês no Git, então a gente já tem a aula 1 até a aula 6, e ao término dessa a gente já vai fazer o upload lá da aula 7, lá para o GitHub, beleza? Então tá. Primeira coisa então, a gente vai entender o que é um middleware. Aqui, pessoal, eu coloquei um material de apoio, que é uma pergunta lá no Stack Overflow, que ele pergunta justamente isso, ó, o que são middlewares e qual sua importância para a plataforma Node, né? Então aqui é respondido que middleware é todo tipo de função que está entre um pedido HTTP e a resposta final que o servidor envia de volta para o cliente, né? E aqui ele cita um exemplo, tá? Então vamos entender na prática como é que funciona isso, tá? E aqui eu trouxe uma imagem que vai ilustrar justamente isso. Duas imagens, na verdade. A primeira imagem é o cliente fez uma requisição, a requisição passou pelo primeiro middleware. Caso caia em alguma condicional específica desse middleware, ele já vai retornar a resposta. Caso não satisfaça, ele vai dar um next, ele vai para a próxima. Indo para a próxima, ele vai cair nesse outro middleware. Se ele satisfazer a condição, ele vai responder. Se não, ele vai para o próximo, tá? Então, o middleware, ele trabalha bem nesse meio campo, tá? Entre uma chamada HTTP, entre um request e um response. Então, eu posso ter N middlewares aqui nesse meio, tá? Um outro exemplo de middleware que é muito legal e muito comum de a gente implementar, a gente não tem previsto para implementar na ementa principal do curso, mas de repente no módulo surpresa a gente implemente esse middleware, que é um middleware de autenticação, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma requisição do cliente e aqui eu vou ter um middleware de autenticação. Caso o usuário não esteja logado na aplicação, ele tem que retornar uma mensagem de falha, né? E não pode realizar aquele processamento. Agora, caso o usuário esteja logado, né? Daí ele vai para o próximo e vai realizar todo o procedimento referente àquela requisição, tá? Então aqui a gente já vê na prática um exemplo de middleware. E hoje a gente vai implementar dois middlewares. Então a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor o que significa e qual o real uso de um middleware, tá certo? Então, tivemos aqui uma breve introdução do que é um middleware. Recomendo que vocês leiam depois com calma esse material de apoio, tá? E agora, dando início então ao código, que é a parte mais legal, a gente vai criar e registrar o middleware not found error middleware, beleza? Então vamos lá, vamos então para o nosso código. Aqui, então, eu vou ter que criar uma pastinha. Opa, vamos lá. Primeira coisa então que a gente vai fazer é criar uma pastinha com o nome middleware. Então vamos lá, dentro do CRC eu vou criar um folder, middlewares no plural, tá certo? E depois eu vou criar o middleware not found error middleware.
Então eu vou dar um new file, notFindErrorMidware.ts, e aqui eu vou declarar uma função, tá, com o nome notFindErrorMidware com 2 E, L, E, war, midware. É isso aí. Como parâmetro de entrada eu vou ter um rec, que vai ser do tipo request, lá do Express. E eu vou ter também um res, que é um response, também lá do Express. Beleza? E aqui eu vou retornar o response not found passando o res. Lembrando que esse response not found é a nossa função response not found. É a nossa função que a gente criou aqui. Response not found. Ah, tá dentro do response, né? Response not found. Response not found. Tá certo. Vamos ver porque ele não conseguiu importar. Coisa do VS Code, né? VS Code se perde ali, daqui a pouco ele acha. Certo? Feito isso, eu vou fazer então um export default. Not found error. Midware. Not found error midware. Beleza. Tá? Então implementamos o nosso primeiro midware, que é o not found error midware. Agora eu vou registrar ele, né? Eu criei ele e agora eu preciso fazer o registro. Para fazer o registro dele, eu vou fazer dentro do app.ts. Então vamos lá. App.ts. Se atentem, tá, pessoal, na sequência de instanciação do midware. Lembrem-se que aqui, nesse exemplo, a gente pode ter N midwares. E é importante que a gente se atente à sequência da onde a gente vai adicionar o midware. Dependendo do local de declaração onde a gente define, pode não apresentar o comportamento esperado, tá? Então essa sequência aqui, se atentem aí quando vocês forem digitar, para que vocês coloquem exatamente no mesmo local que eu vou colocar aqui, tá? Esse ponto aqui, quando eu fiz a construção desse projeto, foi um ponto que eu me quebrei um pouquinho para conseguir identificar a sequência correta desses midwares, tá? Então, vamos fazer isso. Então aqui a gente tem o nosso método initController e a gente vai criar um método abaixo do initController, tá? Que vai ser o initController, que vai ser o private, ele vai ser do tipo privado, né? E vai ser o nome init not found error midware, ou seja, a gente vai inicializar esse midware que a gente acabou de criar, tá? Então eu vou abrir aqui, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um this.app.all, tá? O que significa isso? Toda requisição que for passar por aqui, tá? E aqui eu vou colocar um asterisco, então ele vai pegar toda a requisição e vai obrigatoriamente passar no nosso not found error midware. Beleza? Então toda a requisição vai passar por esse cara, tá? Fechou. Fizemos aqui, agora a gente tem que colocar a chamada aqui no nosso construtor, né? Senão não faz sentido a gente ter criado ele. Beleza. Criamos então o nosso primeiro midware. E agora a gente vai criar o nosso segundo midware, que vai ser o runtime, vamos pegar aqui o nome direitinho, runtime error midware, erro de runtime, né? Erro de execução. Então, runtime error midware.ts, e vai ser muito semelhante a esse que a gente acabou de implementar, tá? Então eu vou declarar uma função, function run, vou copiar aqui para evitar erros. Runtime error midware, e aqui ele vai receber um erro que é lá do tipo HTTP exception, tá? Lembrando que o HTTP exception a gente implementou ele, né? Segundo parâmetro vai ser um rec lá do request, que vem lá do Express.
beleza? Terceiro parâmetro vai ser um res do response, também do express. E o último vai ser um next, lá do nosso next function, também do express, beleza? Vou então fazer aqui uma declaração de uma constante, essa constante vai se chamar status, e no status a gente vai pegar o error ponto e status. Espera aí, vamos pegar aqui e importar esse cara. Olha só que curioso isso, né? O VS Code, ora ele identifica, ora ele não identifica, né? É uma bizarrice do VS Code isso aqui. Vamos ver se agora ele identificou. Não identificou. Tá, então vamos fazer a importação manual. Vou até dar um Ctrl C aqui. Voltei uma estrutura, caí na pasta de erro e importei o HTTP exception. Legal. Então vamos lá. Const status. Então eu vou pegar um error.status. Beleza? Caso ele não encontre o status por algum motivo no HTTP exception, eu vou pegar no HTTP status code o internal server erro, tá? Então primeiro ele vai tentar pegar esse cara. Caso por algum motivo ele não venha esse cara, ou não venha esse cara aqui, venha nulo nesse ou venha nulo nesse, ele vai cair para a segunda condicional e já vai retornar o internal server erro, que é o erro 500, beleza? Então aqui eu vou fazer agora um constant message, e aqui a mesma coisa, error message, e vou colocar aqui, ó, erro não identificado, beleza? E agora eu vou fazer um response runtime error, que foi aquela exceção que a gente criou bem complexa, que a gente copiou e colou e foi entendendo ela, né? Então aqui ela recebe um res, um status e um message. Response runtime error. Vamos ver se ele vai identificar aqui. Não identificou, às vezes a gente saindo aqui e voltando ele identifica, vamos ver. Agora não veio também. Vamos então fazer a importação manual. Beleza. Agora eu tenho que fazer um export, né? Então a gente vai fazer um export default runtime error middleware. Lembrando que quando a gente exporta, a gente deixa ele disponível para o projeto, né? Então eu consigo agora utilizar esse runtime error middleware. Bem, agora eu tenho que fazer o registro dele lá no nosso app.ts. Então a gente vai partir da mesma ideia que a gente fez esse cara aqui. E o nome dele vai ser private init. A gente está encapsulando ele do tipo privado, né? Init runtime error middleware. Middleware. Palavrinha difícil, né, pessoal? Beleza? Feito isso, a gente vai fazer um this.app.use. Tá? Então, eu estou pedindo para que ele use o runtime error middleware. Legal. Feito isso, agora eu tenho que colocar ele aqui embaixo. Tá? Então, quando eu iniciar a minha aplicação, ele vai fazer algumas sequências aqui, né? Então, a primeira coisa, ele vai iniciar o express nessa variável app. Depois eu vou usar o cores. Depois eu vou iniciar o mongoose. Depois eu vou conectar na minha database. Em seguida, eu vou inicializar o express.json, inicializar os controladores, inicializar os dois middlewares que eu acabei de criar, tá certo? Feito isso, teoricamente, a gente concluiu a primeira etapa, né? Que foi fazer a criação e o registro do not found e a criação e o registro do runtime error middleware. Agora o que a gente vai fazer? A gente tem que atualizar as exceções lá na classe user controller. Para fazer essa atualização, então eu vou vir aqui no user controller, vou abrir ele, a gente vai atualizar todos os métodos aqui. A gente vai deixar ele ainda mais enxuto, né, mais eficiente. Se hidratem.
Então vamos lá. Começando então pelo método lista. O método lista, agora a gente vai começar a utilizar o next, tá? Que é justamente esse cara aqui, ó, next, tá? A gente tinha adicionado ele aqui na nossa requisição, né? Porém a gente não estava utilizando ele. Então agora, a partir de agora, a gente vai utilizar ele, tá? Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou fazer primeiro uma validação se users.length, tamanho dele, né? Se o tamanho dele for maior do que 0, então return response ok. Passando o res e passando users. Beleza? Até aqui embaixo eu deveria ter feito dessa maneira também, né? Eu comi bola e acabei não fazendo. Mas, tranquilo. Agora, por algum motivo, caso ele faça um find e não tenha nenhum usuário armazenado na base, né? Então, eu vou retornar aqui um next, chamando o meu new no contents exception. Esse cara a gente já tinha feito, né? Então, tem usuário, retorna o usuário. Retorna os usuários, né? Não tem, né? Ele vai vir aqui pro next new content exception, beleza? Feito isso, no cat, agora a gente também vai utilizar o next. Então, next, e a gente vai substituir por isso aqui. Então já tivemos um ganho aqui de código, né? Ficou um pouco mais enxuto o nosso método lista. Vamos aplicar esse mesmo comportamento agora para o nosso find by ID. Tá. Aqui entra já uma alteração no nosso validate ID. Alteração essa que eu não coloquei no nosso conteúdo, mas quando vocês estiverem assistindo essa aula, eu já vou ter adicionado aqui, tá? Que a gente vai ter que fazer uma alteração no nosso validate ID. Agora o nosso validate ID já vai ficar com a versão final, né? Hoje ele está um pouquinho estranho, né? Ele está dessa maneira, com um parâmetro só. Então vamos já fazer essa correção. Então ele vai receber sim um ID, só que ele vai receber aqui também um next function. Next function lá do Express. Legal. Então eu vou fazer isso. Validate ID, vai retornar ele aqui. E aqui, pessoal, caso ele não seja válido, ele vai retornar true e aqui ele vai fazer um next. Next chamando quem? New ID invalid exception. Tá? Então, poxa, o ID é inválido, então chama para mim aí o ID invalid exception, tá? E retorna true. Por que eu estou retornando true aqui? Agora a gente vai entender esse retorno true. Esse cara então aqui a gente tem que mudar ele. Vou passar o next para dentro dele. Tá? E a gente vai fazer a seguinte validação. Olha só como já ficou mais enxuto. Eu vou validar o ID. Caso ele gere a exceção, ele vai retornar true. Se ele retornar true, eu tenho que dar um return para que ele não continue a execução desse código. Tá? Então o nosso validate ID agora sim ele já ficou mais eficiente, né? Mais enxuto. Né? Ficou um código bem clean, bem limpo. Tá? Então o validation service, validation ID já foi alterado. Tá? E em breve a gente já vai testar todo o funcionamento dele para a gente entender como que o Midway funciona. Vamos dar continuidade aqui. Então, beleza, eu vou fazer um find by ID. Aqui eu vou aplicar um comportamento semelhante ao que a gente fez no lista. Então, eu vou verificar se tem usuário. Se tiver usuário, eu vou retornar esse response OK. Pode acontecer
do ID ser válido, mas ele por algum motivo não encontrar no banco, né? Então eu só vou retornar se ele realmente encontrar. E por último, a gente vai fazer aquele next, que a gente também aplicou no lista, tá? Que é o no content exception. Beleza? Tranquilo. No catch também a gente vai utilizar o next, né? Lembrando que quando a gente utiliza o next, ele cai lá no middleware. Então é o middleware que vai retornar a mensagem para o usuário. A gente tira essa responsabilidade do nosso controller e passa para o nosso middleware. Então com isso a gente tem um ganho ali de escrita, né? E a gente tem essa otimização na camada controladora. Beleza, aqui então não é no content, né? É um server erro exception passando a instância de erro. Feito isso, find by ID, concluímos com sucesso. Vamos para o nosso create. O create também, a gente vai fazer aqui um response create. Retorna o response create. Se não, retorna o next lá do server error exception. Beleza? Show de bola. Fizemos então o create também. Vamos ver aqui o edit. O edit já está com um errinho ali no nosso validate ID. Já vamos corrigir isso aqui, passando next e passando return. Vamos ver se tem mais alguma coisinha para fazer aqui. Pego o ID, faço a validação dele. Claro, eu tenho que fazer aquela mesma validação para ver se ele vai de fato encontrar o usuário, né? Então, tem usuário, então eu retorno o response ok nesse caso, né? Passando o res, passando o user. Beleza. Se não, eu vou retornar o no content exception. Legal. Vamos adiante. Aqui também, no cat, a gente vai chamar esse next para cair lá no nosso middleware. Massa. Então, edit, concluímos com sucesso. Agora, o nosso delete, mesma coisa, chamando aqui o next. E chamando só um return, só para retornar. E tranquilo. Validation service. Se user, deleta. Claro. Aqui, então, também o nosso return response ok, passando o res e user, tá? E caso ele não encontre, daí ele vai chamar o next do no content exception. Aqui a gente já consegue ver a diferença, né, pessoal? Olha só, a gente substituiu esse código aqui por esse código aqui. Tivemos um ganho bem significativo, né? E no error também a gente teve um ganho. Olha só. A gente tira um pouco de responsabilidade da nossa camada de controller, né? A gente define num lugar mais apropriado que é o nosso middleware. Então, o nosso delete também foi concluído com sucesso. Tá? Então, fizemos aqui a nossa próxima etapa, que é atualizar as exceções na classe User Controller. Feito isso, teoricamente a gente finalizou. Vamos até tirar algumas exceções aqui que não, algumas importações que não estão sendo mais utilizadas. E agora a gente vai testar para ver se tivemos êxito ou não na implementação dos middlewares, né? Então vamos abrir o nosso Postman. Enquanto ele vai abrindo, a gente já vai startar aqui. É impressionante como a gente starta o nosso projeto de maneira rápida, né? E aqui a gente já vai realizar todos os testes, tá, pessoal? Fazendo esses testes, a gente vai entender um pouco na prática como é que funciona um middleware, tá? Então vamos começar aqui pelo nosso método lista. Eu vou também eu vou abrir também lá o nosso MongoDB Atlas.
MongoDB Atlas. Vamos entrar aqui. E o nosso e-mail é o curso Full Stack JavaScript, né? Ok, vamos então testar aqui primeiro o nosso find all. O nosso find all, ele retornou registro, né? Até eu não vou utilizar aqui o nosso MongoDB Atlas, porque é um pouquinho lento. Já vou fazer direto aqui pela interface. Eu vou deletar esse usuário João Márcio Pereira. Então, vou vir aqui. Primeira coisa, já vou até testar aqui. Eu vou colocar um ID inválido. Coloquei um X no final. Olha só, que bacana. Vamos entender primeiro o funcionamento desse cara, tá? Começamos então lá pelo nosso app.ts. No nosso app.ts, a gente tem aqui, ó, init runtime error midway. O que esse cara faz? Ele vem aqui e fala, cara, ó, a aplicação usa essa função aqui. Essa função aqui, ela é chamada quando... Vamos lá. Ela é chamada quando ocorre alguma exceção na camada controladora. Tá? Então, na lista, o que aconteceu? Ele tentou fazer um... Não foi nem na lista, né? A gente está olhando o delete. Então, vamos olhar o nosso método delete aqui. Ó. Método delete. Ele vem aqui e fez essa validação. No que ele fez essa validação, pessoal, ocorreu uma exceção. Tá? Essa exceção, a gente fez aqui o validate ID, né? Dentro dele, eu vim aqui e falei, cara, ó, empurra, joga para frente a exceção ID invalid exception, tá? Que é uma exceção que estende lá do nosso HTTP exception. Então aqui a gente está declarando um erro, né, com essa mensagem. Quando a gente declara esse erro com essa mensagem, vamos ver qual é o comportamento do nosso midway, runtime error midway. Ele vai cair aqui. Caindo aqui, ele vai chamar o response runtime error, né? Que é essa função que a gente implementou. E o response runtime error vai retornar o erro específico ali, né? Beleza? Ó, ID invalid exception vai retornar esse cara aqui. Retornando esse cara aqui, ele é captado através do midway. O midway chama a nossa resposta de runtime error e retorna para a gente o status, a mensagem e o erro. Tá? Então ele vem ali que o status é 400, bad request, aqui também veio o status 400, veio a mensagem e veio a flag true e não veio nenhum conteúdo. Tá? Então aqui a gente já está vendo na prática o funcionamento, né? Então, vamos fazer algo diferente para a gente simular um outro erro, que é colocar uma rota que não existe. User 2. Olha só. No user 2, a gente informou uma rota que não existe. Então, percebam que o nosso init controller, ele fica aqui em cima. Então, a gente tem alguns controladores. A princípio, a gente só tem um controlador de usuário, que foi o que a gente implementou. A gente vai ter outros dois, né? Então, ele tentou achar aqui uma rota chamada user2. Lembrando que essa rota a gente define aqui, né? Não existe user2. Então, ele não conseguiu localizar. Então, ele caiu aqui no init not found error midway, tá? Que é esse midway aqui. Ele não encontrou. No que ele não encontrou, ele retornou aqui o response not found, rota não identificada, tá? Então, 404, rota não identificada, erro e sem body. Beleza? Testamos então já os dois midways que a gente acabou de implementar. Agora eu vou fazer a exclusão desse cidadão. Send. Foi excluído com sucesso. Agora a gente não tem registro armazenado na nossa base de dados. O que acontece quando a gente não tem registro armazenado na nossa base de dados? Vamos dar uma olhada aqui no list. Ele vai fazer um find. Caso ele não satisfaça essa condição, ele vai cair nesse next, ó, no content exception.
Olha lá. No Content Exception, tá? Quando a gente retorna o status do 204, ele não envia resposta, tá? Então esse é um padrão HTTP, tá? O padrão HTTP identifica que o 204 significa sem resposta, então por isso que ele não retornou aquele nosso padrão ali, tá? Então isso é algo proveniente desse status do 204, porque realmente não faz sentido retornar, beleza? Então, tranquilo. Vamos só criar um novo usuário aqui. Fechou, criamos com sucesso. Aí já retornou agora o nosso usuário ali. Tá? Então já testamos aqui o No Content Exception, testamos o Not Found Error Midware, testamos também o Runtime Error Midware, né? Ou melhor, esse Runtime Error Midware a gente não testou ainda, né? A gente testou o Validate ID, que eles chamam outro cara. Agora a gente vai testar esse Runtime Error Midware. Lembrando que o Runtime Error Midware, ele vai ser chamado quando ele cair nesse cat aqui, né? Que é o Server Error Exception. O Server Error Exception foi aquele cara que a gente criou, que ele é um pouco complexo. Então aqui eu faço várias tratativas e a gente vai entender na prática como é que funciona isso agora. Bem, a gente sabe que a gente tem uma validação lá na classe esquema que ela não permite eu cadastrar um usuário com o mesmo nome e com o mesmo e-mail. Então, se eu tentar cadastrar um novo João Márcio Pereira com esse e-mail, ele vai retornar uma exceção. Então, ele retornou a exceção. Ó, o nome deve ser único. Tá? Então, eu vou colocar aqui 2. Ó, e-mail deve ser único. Tá? Então, ele já faz essas duas validações. E ele só vai deixar eu salvar esse cara se for informado um e-mail diferente, tá? Então, na prática, dentro da nossa classe User Controller Create, cadê o Create? Aqui está o Create. Ele vai tentar criar. Aqui ele vai gerar uma exceção. Essa exceção vai vir aqui no erro. Esse erro eu passo aqui para o New Server Error Reception. Ele vai primeiro identificar qual é o status, tá? Nesse caso aqui é uma exceção do Mongo, né? Vou até confirmar se é uma exceção do Mongo, ó. 400, bad request. Então é uma exceção do Mongo, né? Que satisfaz essa condicional aqui. E depois eu vou pegar a mensagem. Quando eu pegar a mensagem, ele verifica, olha, é uma Mongo Exception? Sim, é uma Mongo Exception. É uma exceção de chave única? Sim, é uma exceção de chave única. Então ele vai cair aqui e vai retornar. Vai cair nesse método, né? E vai retornar a mensagem em conformidade. Beleza? Agora, se eu colocar aqui um e-mail diferente, ele vai seguir adiante. Beleza? Então, pessoal, finalizamos a aula de hoje. Deixa eu só confirmar para ver se não tem mais nada. Verificamos o que é um middleware. Criamos e registramos Not Found Error Middleware. Criamos e registramos o Runtime Error Middleware. Atualizamos as exceções na classe User Controller e testamos as exceções apresentadas, né? É claro que o nosso controlador de erro ele também trata outras situações aqui, como por exemplo, se eu desconectar meu cabo de rede e tentar fazer a requisição, ele também vai cair nesse cara aqui e vai retornar uma mensagem diferente para o usuário, tá? Então toda a tratativa que a gente fez nessa classe, que é uma tratativa um pouco robusta, já está contemplando, né, erros de exceção do Mongo, erros de comunicação com o servidor, tá? Erros de validação, tá? Então tudo isso a gente já conseguiu implementar através dessa classe. E caso vocês queiram brincar um pouco mais com essa classe, testando todos os erros aqui, eu super recomendo, tá? Não vou testar todos os erros aqui porque eu acho um pouco improdutivo. O que a gente tinha previsto para hoje era isso. Agradeço mais uma vez vocês e peço que vocês se inscrevam aí no canal, comentem aí embaixo o que vocês estão achando desse conteúdo e me sigam também lá no @devinvestidor para acompanhar um pouquinho mais de perto esse trabalho. Beleza? Beijo para vocês e até a próxima. Valeu!